E aí, pessoal do segundo ano, tudo bem? Na nossa aula de hoje nós iremos falar sobre problemas ambientais. Toda vez que a gente fala de problemas ambientais, a gente começa a lembrar um pouco do processo evolutivo da sociedade. Por que a gente vai ter essa noção do processo evolutivo da sociedade? Não que não já existia essa questão de poluição, de problemas urbanos, de desmatamentos, problemas urbanos, entre outros fatores. Mas com o avanço desenfreado das sociedades, agora as pessoas começam a migrar do campo para as cidades. E aí, com esse processo de migração, o que começa a acontecer? Agora nós vamos ver as pessoas concentradas em grandes centros urbanos. Agora nós começamos a ter diversas pessoas circulando em um mesmo espaço. E agora, com a necessidade de adaptação dessas diversas quantidades de pessoas, agora esses mesmos seres começam a entender que essas áreas de recursos vegetais precisam ser degradadas para dar espaços a meios que possam facilitar e mobilizar essa questão toda desse processo desenfreado de crescimento das sociedades. Agora aqueles espaços começam a ceder para a questão de construções de moradias, esses espaços ambientais começam agora a ser desmatados para a questão da acessibilidade urbana, a questão de locomoção, de vias públicas, de metrôs, entre outros fatores. Mas por que tudo isso começa a acontecer? Porque agora a necessidade começa a entender que se ela não se automodernizar, que se ela não criar todos esses meios, ela ficará arcaica e essas mesmas pessoas que estão concentradas nesse determinado local começarão a sofrer diante de toda essa questão. Por quê? Porque se a gente não promove toda essa situação para que esses meios sejam de fácil acesso, essas pessoas agora irão ter problemas para acessar os locais devidos. E se elas terão esses problemas todos para acessar os locais devidos, o que começa a acontecer? Começa a se ter problemas nas cidades. Agora nós começamos a evidenciar o problema de trânsito, o problema de questão de moradia, as pessoas morando em locais de risco. Por quê? Porque essas pessoas precisam ter acesso. E quando elas não têm acesso com tanta facilidade, elas procuram por seus próprios meios. E nem sempre esses próprios meios são tão fáceis. Por quê? Porque são locais que talvez não sejam apropriados para toda essa questão, mas o próprio ser humano ele percebe que diante da sua necessidade é o único lugar visível que ele possa ocupar e ele toma posse deste determinado meio. Voltando também sobre essa questão de problemas ambientais, nós vamos lembrar um pouco da poluição urbana. Por quê? A poluição urbana ela tem como principal causador o homem. E muitas vezes é feita de forma desenfreada. Em uma ação tão básica, às vezes uma garrafa PET, uma embalagem que você joga na rua, você não tem noção do índice de poluição que você está provocando à própria natureza. Muitas vezes o homem ele não tem noção da importância do recurso natural para a vida humana na Terra. Ele entende que simplesmente é algo que está ali e que não tem tanta importância. Mas sabemos que as riquezas naturais elas são de extrema importância para o nosso dia a dia. Então, se a gente não repensar nas nossas atitudes agora, chegará certo momento que nós mesmos iremos pagar por tudo aquilo que nós estamos promovendo. Nossa aula de hoje fica por aqui e responda as atividades que estão lá no site do colégio. Um bom dia.